ignorar o cérebro e a corporeidade, que é o erro de Descartes, né? Inclusive o livro desse neurocientista que vai dizer que a neurociência é incapaz de explicar o sofrimento humano, ele só pode explicar como esse sofrimento reage no cérebro, como o cérebro reage ao sofrimento, né? Então, o livro se chama, inclusive, O Erro de Descartes. E isso é um erro, assim, primário, né? Até porque como é que você, ser humano que tem um corpinho aqui, se você tropeçar, vai sentir uma dor da desgraça, você vai dizer que eu penso, logo existe. Não, você é porque você é um todo. Você é corpo, mente, cérebro. Tudo isso determina. Reduzir ao cérebro é você cair num idealismo empiricamente embasado. Perfeito. No materialismo vulgar. Isso, no materialismo vulgar. E aí, um exemplo muito bom é, por exemplo, transtornos alimentares ligados a transtornos de humor. Por exemplo, bulimia ou disfunção de imagem, esse tipo de coisa, que a pessoa se vê mais gorda ou mais magra, etc. Né? Geralmente a pessoa se vê mais gorda, né? E aí entra em processos de vomitar, esse tipo de coisa. Por que, numa sociedade em que valoriza o corpo magro, o cérebro decidiu que a pessoa vai se enxergar gorda? E agora? Como a neurociência vai explicar isso? Porque pessoas que estão tentando entrar num padrão de beleza existe desde sempre na história da humanidade. Os padrões de beleza mudaram drasticamente. Por exemplo, na Renascença tinham corpos mais gordos, eram corpos vistos como saudáveis, porque não tinha doença, que se alimentava bem, por isso corpos mais gordos eram corpos mais belos. Porque somente numa sociedade em que a magreza, a definição dos músculos, das curvas, passou a ser um imperativo estético socialmente circulante, que agora o cérebro decidiu que ele vai fazer uma distorção de imagem para a pessoa se ver gorda e se encaixar no padrão de beleza que a sociedade coloca. Como a neurociência vai explicar isso? Como diz Antônio Damasio, um dos neurocientistas, e tem a equipe dele que trabalha na Universidade da Califórnia, não explica. Não explica. Essa é uma dimensão sociológica da explicação do sofrimento e não biológica. A explicação biológica vai dizer o cérebro vai alterar a química da região tal do cérebro, que é uma região responsável pela produção da autoimagem, etc. Mas por que essa autoimagem produz você se enxergar como mais gordo do que é, mais feio do que é? Porque essa é a dimensão da construção do sentido que o humano dá ao próprio corpo, que passa pela cultura. Qual é o cabelo que é bonito, socialmente aceito? É liso? É crespo, né? Por que as pessoas. Por que, por exemplo, tem uma série muito boa que a menina negra começa a se esfregar para ficar mais branca? Por que essa forma de sofrimento dela é se esfregar para ficar mais branca? Por que essa distorção de imagem dela produziu uma necessidade de se embranquecer? Será que é porque ela vivia nos Estados Unidos do apartheid? Então, assim, não podemos eliminar que nós sim somos seres cerebrais, corpóreos. Mas esse ser corpóreo vivencia sua corporeidade dotando sentido ao mundo. E esse sentido determina a forma como o corpo se coloca no mundo.